Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 26 de setembro, agora na Espanha, 11 horas e 41 minutos, no Brasil, 6 e 41 da manhã. Gente, a gente abriu mais um doji, dessa vez comprador. Ontem a gente estava com doji vendedor, ainda estressando a aresta inferior dessa nossa figura triangular, que permanece emprestando vigência para esse padrão acumulacional de cunha da BTC. O DXY amanheceu mais uma vez com sangue nos olhos e está subindo mais 0,22, mas a BTC não está nem aí, está subindo mais 2,04. A Nasdaq está virada numa shit coisa, está caindo menos 0,20. Ou seja, Nasdaq caindo, BTC subindo e DXY subindo. Está descolando a BTC dessa encrenca do DXY. O DXY tem uma guarda, né, uma relação movimentacional de inversão em relação à BTC. Quando ele ganha tração impulsiva, a BTC normalmente ganha tração corretiva. Hoje o DXY está pressionando, o DXY que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, é o dólar norte-americano contra o euro, contra francos suíços, contra libras esterlinas. Deixa eu botar aqui no Google para ver quanto está valendo, quanto um dólar compra em euro. Deixa eu botar aqui no Google. Olha aqui. $1 já está comprando 1,03 euros, gente. Isso aqui, se o DXY continuar escalando, isso aqui vai evoluir rapidamente para 1,05, 1,10. A conta corrente da zona do euro e dos Estados Unidos da América, elas estão pressionadas como numa camisa de força. Isso aqui já vai explodir para baixo. O DXY vai buscar a nuvem de Shimoku aqui na projeção e a BTC vai explodir para aquele patamar de 30 mil dólares ao qual eu venho me reportando diuturnamente, que é essa camada congestional aqui, ó. Então isso aqui está virado numa camisa de força, o DXY. Ele está agora buscando aquele topo andino lá de pós 11 de setembro de 2001. Vocês vejam que o DXY está enfrentando esses cumes agora aqui, ó, que acabou levando ele para uma mega corretiva, porque é absolutamente insustentável manter a supervalorização do dólar contra todas as divisas do G7 de forma totalmente artificial. Lembrando que a sociedade americana vai ter que pagar a conta do aumento dos juros sobre a dívida de 31 trilhões. Cada aumento desse imposto pelo Fed de 0,75% na taxa básica de juros nos Estados Unidos representa um aumento de mais de 2 trilhões de dólares para o endividamento público norte-americano. Tudo bem que o governo americano vai promover um calote via inflação. Eles vão estender temporalmente o tempo de taxa de juros real negativado, mas o fato é que nominalmente é preciso arrecadar bem mais. Mas enfim, à medida que vai pressionando o serviço da dívida norte-americana, a gente vai encontrando esses cumes aqui. E agora bancos centrais do G7, como o Banco Central do Japão, estão intervindo no mercado para defender as suas respectivas divisas. Ou seja, isso aqui rapidamente pode evoluir para a busca aqui e cair em direção ao centro gravitacional da nuvem e a BTC literalmente explodir em direção a 30 mil dólares, que vai ser o target da nossa onda 1. Na banda de VWAP mensal, vamos ver como é que está o gráfico. A gente segue resiliente, abrimos mais um... Deixa eu despoluir aqui. Abrimos mais um candle hoje de indecisão, vamos colocar assim. É um verdadeiro silêncio que precede um esporro. É um candle em forma de cruz, mas segue totalmente vigente a nossa subfigura triangular que está se desenhando aqui no meio da banda inferior da banda de VWAP mensal. Isso aqui pode explodir para baixo ou para cima, mas o normal é que exploda para cima, porque toda vez que a gente lambe a lower, a gente volta para VWAP, lambe a upper, volta para VWAP, a gente já lambeu a lower, o certo agora é voltar para VWAP. No intraday, a BTC tá um reloginho, eu tava aqui na VAX, deixa eu botar a BTC, ó, agora há poucos minutos atrás a gente estressou a upper e rapidamente ela voltou
para dentro da banda. Então ela tá um reloginho, estressamos a lower, voltamos para VWAP, estressamos a upper, voltamos para VWAP. Aqui a gente deu uma bela lambida na lower, voltamos para VWAP. Agora a gente segue estressando a upper. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Com certeza vão fechar rapidamente, porque a BTC tá um reloginho. E na seara fática, pesquisadores de Stanford propõem transações reversíveis na rede Ethereum. Eu acho muito revolucionário isso. Um botão de voltar na blockchain não é concebível até o presente momento. Segundo os pesquisadores de Stanford, transações na rede Ethereum poderiam ser congeladas ou até mesmo revertidas. Seriam novos tokens que envolveriam esse tipo de transação. Eles estão propondo a criação de um ERC20R, R de reversível, né? E ERC721R. E enfim, segundo eles, esses novos tokens poderiam ter o espelho deles nos ERC20s atuais. Então, um token ERC20 USDT, por exemplo, poderia ter um espelho no ERC20R, que seria um token reversível, ou uma NFT ERC721 normal, como o do CryptoPunks, poderia ter um espelho num ERC721R, que seria uma transação reversível. Enfim, isso aqui vai dar muita polêmica ainda, porque a característica principal das blockchains é a irreversibilidade. E um botão de congelar ou voltar atrás não é, a princípio, pertencente ao mundo das blockchains. Mas vamos ver como isso vai se desdobrar. O fato é que as necessidades humanas acabam obrigando a tecnologia blockchain a se adaptar. E a Interpol emitiu um aviso vermelho, a chamada difusão vermelha, para o Ducon, o fundador da Terraform Labs, e acabou afetando o preço da Lunk e da Luna. Mas eu já reportei aqui no canal que a Lunk não tem mais relação com os destinos do Ducon, porque agora ela é uma blockchain, é uma DAO, é uma blockchain autogovernada, uma organização autônoma descentralizada. E o fato do Ducon ser um foragido não afeta os destinos dessa nova blockchain. E a Apple consome 30% de comissão nas compras de NFTs dentro de NFTs marketplaces que rodam no ecossistema iOS. A Apple exige dos NFTs marketplaces que rodam no seu ecossistema a sua taxa habitual de 30%. Eu já avisei aqui no canal que qualquer app que rode dentro do iOS tem a Apple como sócia não desejada, já que 30% às vezes é mais do que sobra para a própria empresa, que tem os seus custos ordinários e extraordinários. Enfim, é muito provável que todos esses NFTs marketplaces que rodam em iOS vão migrar para ecossistemas sem fricção, como uma Polkadot, Kusama, Avalanche, cujo gás é Avax, enfim, Solana, que não tem tanta fricção assim. O fato é que a Web 2 está morrendo e está nascendo a Web 3, e a gente tem o privilégio de presenciar uma das maiores transferências de riqueza desse século. E a Rússia promete proteção total para qualquer território anexado à medida que aumenta a sua ameaça nuclear. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que as regiões da Ucrânia onde os referendos estão sendo realizados sob proteção total do Kremlin, alguns articulistas estão dando conta de que ucranianos estão votando com uma metralhadora na boca, mas enfim, é um referendo para os russos. Estarão sob proteção total após o referendo, aumentando a perspectiva do uso de armas nucleares. Após os referendos, é claro que a Rússia considerará as regiões como parte do território russo e as defenderá de todas as maneiras, inclusive com o uso de armas nucleares. E a crise global de água potável pode esmagar a indústria energética. Nos últimos meses, vimos secas extremas na Europa, que quase secou o rio Reno, na Europa anglo-saxônica, e que finalmente
eventos extremos climáticos estão fazendo as pessoas perceberem a importância da segurança hídrica. Agora a expressão toma uma conotação de segurança nacional para alguns países, ao lado da própria segurança alimentar, e isso aqui pode ser o estopim de uma nova grande crise global. A Europa não via uma seca como essa que aconteceu nesse verão há muito tempo. Essa seca que tornou o rio Reno não navegável e no trecho mais importante do mesmo, na Alemanha. Ou seja, tudo isso aqui pode ser o estopim para efetivamente acontecer uma terceira guerra mundial. Vamos ver se tudo isso evolui de forma positiva. E a primeira onda de frio da Europa anglo-saxônica, aqui em Marbella já tá friozinho. Imagina lá em cima. A primeira onda de frio começa esta semana em meio à piora da crise energética. O Putin fechou o Nord Stream 1 como um Kinder presentinho para o inverno rigoroso que tá chegando na Europa, principalmente a Europa anglo-saxônica. Se aqui já tá começando a ficar friozinho, imagina lá em cima. Gente, isso aqui pode ser o começo de algo muito mais sério. Se esse imbróglio geopolítico não for resolvido, a gente sabe que passando frio, sem água e com fome, as coisas não costumam terminar bem. Enfim, gente, a BTC nesse cenário apocalíptico, nuclear, Mad Max, tá muito resiliente. É bonito de ver agora a Nasdaq nesse momento, futuros, né? Caindo menos 0,38 e a BTC subindo mais 1,64. A Nasdaq é uma shitcoin. Fiquem longe de shitcoins. Tá bom, pessoal? A Web 2 está morrendo, isso é um privilégio. Dados e riqueza vão trafegar de forma libertária, alforriada na Web 3, sem aquela fricção bizarra da Apple cobrando taxa de 30% sobre NFTs. Então, os apps que devem criar dApps, né, que são apps descentralizados, vão migrar para a Web 3 e fugir dessa roubalheira da Web 2. Ou seja, gente, dados e riqueza vão trafegar sem fricção, de forma alforriada. É um grande privilégio ver esse divisor de águas. Isso aqui é a maior transferência de riqueza desse século, talvez. É inacreditável a gente poder ver a Nasdaq tombar por mais de uma semana, todos os dias, de forma subsequente, agora menos 0,44, e ver a BTC subir. Isso é um absoluto privilégio, ver a Web 2 morrer e ver a Web 3 nascer. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.